Sejam muito bem-vindos a mais um Tea Talk. E hoje a gente vai falar sobre um chá verde queridíssimo chamado Longin ou Dragon Well. Eu sou a Carol, ela é a Carla, nós somos sommeliers de chá e tea connoisseurs da Chá Pra Quê e da Blue Dog Revolution. E a nossa missão é fazer você beber mais chá e também formar os novos especialistas e empreendedores de chá do nosso país. Vamos falar sobre esse queridíssimo. Sim, um dos chás mais famosos da China, mais conhecidos. Talvez seja o chá verde mais famoso, né? Um dos mais famosos, junto com os japoneses, dos chineses, eu acho que é o chá verde mais famoso. Eu acho que ele é o mais que ganhou mais fama no mundo. Eu particularmente amo ele. Quando a gente começou a beber chá, a nossa escola vendia, então eu comecei também tomando chá com ele. Além dos blends, eu comecei conhecendo ele. Fiquei encantada com duas coisas. O sabor dele realmente é completamente fora do que a gente conhece dos... Chá chinês verde e chá verde japonês são completamente diferentes. Então vale dizer isso, são técnicas diferentes. Então assim, você tem que esperar sabores diferentes. Os dois são maravilhosos, tanto o Japão em toda a sua arte fazendo chás verdes e pretos, e a China com todas as suas variedades. Mas eles realmente são muito diferentes. E o Dragon Well, além de ter um sabor que permanece por várias infusões, ele realmente tem várias infusões. Isso é uma coisa que me encanta nele. Ele não é tão herbal e a gente vai depois entrar em toda a análise sensorial dele. Mas a quantidade de infusão, eu já fiz infusão de Dragon Well que é até 10, 12 infusões com as mesmas 2 gramas. Então aí depois a gente vai falar de valores também, entrar nesse âmbito, porque ele realmente Ele vale muito a pena e ele é gostoso e ele dá uma sensação imediata de bem-estar. Verdade. Eu já vi alguns estudos falando, inclusive, que ele tem uma quantidade altíssima, ou mais alta que o normal, de L-teanina. Com certeza, porque ele te porque coloca você toma naquele... Se você tá estressado, se você tá a mil, se você tá fazendo... Se parar pra tomar o seu Dragon Well, ou mesmo que você diga, pô, não tem tempo pra parar, tô no escritório. Eu tomava Dragon Well no escritório, na garrafinha, trabalhando. Então ele fazia um efeito já de me dá mais concentração e ao mesmo tempo é como se tudo em volta parasse. E você fica assim, o resto sai e você fica aqui, só você. E eu tenho uma história engraçada. Isso é L-teanina também. Com Dragon Well, porque quando eu tava começando no chá, eu tava trabalhando na universidade. Como pesquisadora. E aí eu levava e eu trabalhava com garotos jovens, né? Aqueles meninos de 20 anos, assim, cheio de energia, tudo garotão, não sei o quê. E eu comecei a levar Dragon Well e comecei a dar pra eles beberem Dragon Well. Sim. Eu viciei todos eles em Dragon Well. Eu acho que aquele vício, foi o primeiro imprint, né? Isso. Só quero Dragon Well. Pois é, e eles ficavam assim, depois que todo mundo tomava Dragon Well, dava uma acalmada assim, e a gente conseguia produzir mais. Bacana, que bom, né? Que legal isso. Tanto que eu tenho um amigo até hoje, que ele é a 200 por hora, Sim. E ele sempre lembra do Dragon Well, que dava aquela sensação de relaxamento. E a gente sempre fala, não é o relaxamento de você ficar lesado, né? Foco, é realmente você sentir que você tá ali respirando, que é como se o resto do exterior ele parasse, né? Você faz assim... Silêncio. É muito bom. Ele te coloca nesse momento que é super agradável. A gente tá aqui, a gente vai provar. Mas vamos falar... A gente tem que mergulhar um pouquinho na China. Ninguém melhor do que a Carol pra fazer isso, porque ela entende alguns nomes. Eu faço uma confusão. Não entendo tanto assim, não. No Brasil tem mais especialistas do que eu entendo mais coisas. Sim, a gente não é especialista em chá da China, a gente tem toda uma especialidade no Sri Lanka, tanto que a gente tem um TikTok aqui enorme que a gente já fez sobre o Sri Lanka, e a gente ainda vai falar mais sobre os chás do Sri Lanka, especialmente os chás pretos, mas somos fãs de chás verdes também. A gente é fã de tudo, né? Exato. Quem é especialista gosta de tudo. E a China é o berço do chá, o maior exportador do chá. Então todo mundo que gosta de chá tem que entender minimamente de chá chinês. Porque ali tem muita coisa acontecendo do chá, né? Exato. Mas não significa que os outros países não entendam. Eu sempre gosto de deixar isso claro. Que tem os fanáticos chineses que dizem só China e não. A gente tem Sri Lanka, que é uma gotinha ali pequenininha, mas produzindo coisas belíssimas. Tem o Japão, o próprio Japão. Aqui no Brasil também estamos produzindo chá. Exato, e a diversidade dos chás africanos. São também sensacionais. Exato. Então, enfim, tem chá pra todo mundo. Mas, gente, a China é o berço do chá.
E a China é o maior produtor e exportador de chá do mundo, sendo que ela consome boa parte da produção e ainda assim é a maior exportadora do mundo. Isso é incrível, porque como é que você consegue produzir tanto e ao mesmo tempo consumir tanto? Parece uma matemática que não faz sentido, mas é incrível. Exato. E a região meca dos chás verdes é Zhejiang. Falei, vamos começar. Zhejiang. Tem que escrever. Você bota escrito aqui, mas é Zhejiang, que é a meca dos chás verdes e é o berço do Dragon Ale, do Longyin. E você tem basicamente 2 tipos, dependendo da região em que ele tá. Se for da região próximo ao West Lake, ou o Lago Ocidental, o Lago Oeste, que é a região berço mesmo do Dragon Ale, você vai chamar ele de Chihu Dragon Ale. Isso ainda na região de Zhejiang. Zhejiang é a província como um todo. A província, tá. Exato. Aí afunilando a gente tem esses dois. Afunilando, você vai ter ali o que você chama de Chihu, região de Chihu, que é a região que fica em volta do West Lake ou do Lago Ocidental. E todo chá que é produzido ao redor do West Lake é chamado de Chihu Longyin. E são várias plantações ali, tá? Várias plantações. Exatamente. E é o mais valorizado, geralmente, tá? Então, é o dessa região. Isso não quer dizer que o que é produzido fora dessa região, ainda na província de Zhejiang, é ruim. Tá. Também é bom. Não podemos Só que não tem isso. aquele status. Sim, mas também você vai ter qualidade, dependendo do processo, terroir, que a gente sempre fala. Isso aí. E aí, esses que não são dessa região são chamados simplesmente de Zhejiang Longyin. Entendi. É um nome genérico, mas se for um Chihu, você sabe que é daquela região e são os mais valorizados. E onde você tem os Dragon Ales imperiais. E o imperial, só para esclarecer, é quando a gente colhe o broto e a primeira folha. Então você tem um pequeno brotinho e a primeira folha em volta. E uma curiosidade também. Mas você também tem Dragon Ale de broto, primeira e segunda folha. Tem. Tá? E uma curiosidade também, da região de Chihu, por que ele é o mais valorizado? Não é só porque ele é na região inicial produtora que você de Dragon Ale, mas também porque é uma região que historicamente tem mais atenção aos detalhes na produção. Já produz há muito tempo, então eles controlam melhor, eles conhecem melhor o processo. Certo. Os trabalhadores são mais bem pagos nessa região, então por isso eles também vão ter um empenho maior em fazer um chá de altíssima qualidade. Então, Chihu, na verdade, é muito mais do que só ser a região berço do Longyin. E a gente vai entrar no processo, e o processo a gente vai ver que faz também toda a complexidade. Então, a gente está falando de região, a gente vai falar de processo, tem toda uma complexidade pro Dragon Ale. Você falou de colheita também. De colheita. Você falou dos quem colhe ser mais bem pago nessa região. Isso. Vale a pena a gente falar rápido de como é que é o sistema na China? Porque a gente não tá falando de... é uma boa. Eu acho que vale falar dessa região de especificamente. Empresa privada, né? Isso que eu queria dizer. Não são... Diferentemente do Sri Lanka, quem tem a terra é proprietário da terra, como acho que aqui no Brasil, né? Mas o Sri Lanka, na verdade, é um país socialista também. Tudo bem, mas então essa você parte tem do chá... Mas você tem um controle fortíssimo do Sri Lanka Tea Board e do Ministério da Agricultura em cima. Mas a propriedade é privada. Sim. E as fábricas são privadas. Isso. Só que existe realmente um maior controle do Estado. No caso da China é diferente. Nessa região. No século passado, idos de 1900 e alguma coisa, aquela região estava muito pobre. E aí o governo começou a alugar a terra para aquela população local, para que eles pudessem produzir o próprio chá. Entendi. E começassem a vender e fazer a economia girar. Isso já foi na hora que a China já estava começando a crescer economicamente. E aí a região acabou melhorando muito economicamente, crescendo o mercado do chá ali. E principalmente o Dragon Ale do Longyin ganhando o mundo. Que bom. Isso é legal também. Eu não sei, a China tem várias características nesse aspecto, se é propriedade privada, nem tudo é. A China é gigante, gente. A gente tá falando dessa regiãozinha especificamente, que a gente já pesquisou bastante por conta do... Eu tô apontando pra cá porque ele tá aqui. Daqui a pouquinho vocês vão provar por conta do Dragon Ale. Vocês não, a gente vai provar e vocês vão ficar com vontade, mas conhecer um pouquinho mais dele. Mas agora vamos entrar no processo?
Antes de entrar no processo, Diga. você acha que ninguém ficou curioso por que o nome é Dragonwell? É boa. Aliás, o Poço que, do que é dragão. Dragonwell, né? Isso. Well de poço, Dragon de dragão. É. Conta uma da lenda. A outra lenda, que a gente tem lendas. O engraçado é que assim, na Tem China lendas você que tem se várias- confundem. por exemplo, às vezes eu leio lenda do Longin que é igual a lenda do Darronpal. Não dá. Então, É que um long. tinha. Exato. Mas o que tem mesmo é que você tinha um monastério que ficava ali perto da montanha do Pico do Leão e que tinha um poço. É isso que eu ia falar, o poço. E esse poço tinha uma água muito densa. E daí, toda vez que chovia, a água da chuva não penetrava, né? Tinha Porque uma a água outra era densidade. densa. Exato. E ela corria na superfície da água e fazia aquele coisinho como se fosse aquele dragão chinês. Sim. Então começou a se chamar Poço do Dragão. Legal, legal. E aí chamou-se a região de Poço do Dragão. Você tem uma cidade chamada Longin. E aí o chá ganhou esse nome aí Do dragão, do poço. E tem as outras histórias que parecem muito com o Longs. Se você tá curioso, também dá uma olhada no nosso TikTok sobre o Longs, que tem várias lendas. Os Ulongs também tem um monte de lendas. Mas elas em algum momento se confundem e vamos ficar só com o poço do dragão. Fica com essa, porque essa é a mais certa. Que é do filho, do neto, do imperador, que foi lá, chegou no lugar, a mãe tava doente, pegou... Gente, eu já vi muito isso parecida, pra vários chás. E muita gente escreve como Longin, né? A gente vai Longin. botar aqui. Outros escrevem como Longin, junto, separado. Aí eu acho que é uma questão... Longin também. E Longin também. Exato. O Eu CH. acho que é tudo assim, a maneira que a gente escuta. Eu não sei qual que seria o correto do chinês. Eu sempre vejo, quando o chinês está falando, é Longjin. Eu vejo o Long e o Jin. J-I-N. Nunca vi o Lung. Então isso varia... Não, mas eu acho que é de orelhada. De orelhada, você acha? Você vê que muitos chás você tem... você entende a parada... Com é nomes tipo diferentes. isso aí, né? Lembra o Lapsan Souchon? O Lapsan, A gente tem um vídeo sobre o Lapsan Souchon imperdível e a gente fala que o nome Lapsan Souchon é exatamente como a pessoa entendia. Eu adoro falar Dragonwell, eu acho que é o mais Pra fácil. gente é fácil, né? É americanizado, eu acho, É europeu inglês, e britânico, enfim. Exato. Dragonwell, eu acho o nome fofo, adoro. É então a tradução. vale esse. Agora, se você chegar numa loja pra comprar, as pessoas entendem Dragonwell também. Entende? Ou vão entender Lundin. Então, beleza. E outra coisa também pra você saber, além da localização, pra você saber o valor do Longin quando você for comprar, avaliar por que um é mais caro do que o outro, é a questão de quando ele é colhido. Sim. A grande maioria dos Longins da província de Zhejiang vão ser colhidos na primavera. Perfeito. Sendo que você tem alguns poucos de colheita de verão, mas o melhor é ficar longe das colheitas de verão. E a primavera, a gente tá falando na China, é entre fevereiro, março, final de abril, certo? E aí vamos pensar na colheita de primavera. Então, porque aqui é outro momento do ano, a gente tá falando em fevereiro, março e abril. Fevereiro pode ser da metade, um pouco antes, e aí até o final de abril. Sendo que você tem a primeira colheita da primavera, que no mundo inteiro, um primeiro momento que você colhe a Camellia sinensis na primavera, vão ser os chás mais caros. Sempre. Seja um chá processado como preto, como verde, não importa. É a primeira colheita da primavera, certo? E daí a gente vai para uma segunda colheita, que seria... Você tirou a primeira colheita. Esse é um super prêmio. Isso. É o mais valorizado, mais buscado no mercado. Daí foi feita a primeira colheita de primavera, a gente ainda continua na colheita de primavera. Aí você vai colhendo outras vezes, cada vez que várias vai dando vezes. broto. Porém, Isso. você vai até mais ou menos 4 de abril, por aí. Início de abril. Que tem esse marcador dessa festa, que é a Isso. festa dos... Como é que eles fazem? É uma homenagem aos mortos, né? Que a gente tem limpeza de túmulos. Que a gente tem no mundo inteiro variações disso. Halloween, tradicionalmente, seria isso. No México tem a festa que eles fazem também pros mortos. Todo mundo se fantasia, né? Exato. Se veste de morto, vai no cemitério. Cada lugar tem isso. Na China também tem. E essa festa é a que marca, mas eu não lembro o nome da festa. Qual que é o nome da festa? Qingming Festival. Tá vendo? Esses nomes são enrolados. A gente Qingming vai botar aqui Festival. em cima. Qingming Festival. Exato, que é a festa dos Festival mortos. dos mortos. Geralmente início de abril, 4 de abril, porque depende do calendário lunar. Então, por isso que tem essa variação, mas é início de abril. E o chá colhido até essa data daí é o mais valorizado de todos. Tanto que alguns produtores botam que é
Min. Então, se você está comprando fora, porque no Brasil a gente não vai entrar, acho, tanto em detalhe, porque a gente não tem tantos lugares para comprar Dragonwell, mas fica até o final porque a gente vai falar sobre isso, onde é que você pode comprar essa maravilha. Então, você tem esse pré. Mas em alguns lugares, eu acho que fora, internacionalmente, você consegue Fala comprar. pré Min. Se a loja tá atenta a esses detalhes, ela vai falar para você. Aí, depois da festa, a gente Aí entra... você tem... E aí, depois da Min, você Vai vai ter até a colheita até o final de abril. Até o final de abril. Sendo que aquela primeira, que é a mais valorizada, ela corresponde a 25% de uma Exato. produção. O pré-Min é só 25% da produção. Ou seja, é pouco. Então, naquele mês de abril, praticamente todo o resto da produção, que seriam Isso. 75%, são feitos em abril. É muita coisa ali para um mês só. Então, eles colhem e estão colhendo todo dia, basicamente. E vale uma coisa falar sobre isso aqui. Tudo isso, essas épocas de colheita, elas são mais ou menos aproximadas, né? Não se tem uma data certinha, porque depende do clima que tá ali, o terroir, as condições daquele ano, o que aconteceu naquele ano. E depende também do tipo de cultivar. Também. O cultivar é o conceito de você especificar a Camellia sinensis de acordo com o fenótipo e o genótipo dela. Você vai lá no DNA da planta para você diferenciar. E isso daí é por várias respostas de mudanças genéticas que você pode ir tendo na planta até você chegar a uma geneticamente perfeita. Que nesse caso é o Longines 43, que ele tem duas características que são comercialmente importantes. E esse, só para abrir um parênteses, é digamos, um mais novo, não é o primeiro Longines, né? Não é a primeira Camellia sinensis de onde começou o Longines, e sim um mais melhoramento genético moderno. Dele. Isso. E esse melhoramento genético, ele deu muito certo porque ele produz mais cedo. Então, por que eu tô colocando isso nesse ponto? Porque a gente tá falando de período de colheita. Então, pensa que ele começou antes. Quem não tá com essa variedade vai começar a colher só depois. Então, ele começou a colher antes e até por isso também, pelo tipo, as características genéticas dessa planta, ela produz mais. O outro, digamos, o original, entre aspas, é o que produz... Sem o melhoramento genético. Ele tá produzindo menos. E começa a produzir depois. Isso. E aí, então se você tem mais o cultivar 43, com seu número 43. Tem outros, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe agora. Porque é muito mas detalhado. São quantos autores? São 4 cultivares. 4, tá. Então, isso é legal, essa ideia. Pra vocês verem assim, olha só, gente. Eu tô falando de um canto da China. Eu tô falando de chá verde, né? E aí eu tô falando de um canto específico da China. E de um tipo de chá verde produzido. E aí eu tô dizendo que tem toda a questão do terroir, que é altitude, inclinação de terreno, cultura local, como você faz. É feito, é o processo que a gente vai entrar daqui a pouco. Eu tô usando a variedade Camellia sinensis e dentro dela, naquela região... Microscópio aqui. Eu ainda tenho 4 tipos. E eu tô falando que eu tô produzindo do Longines 43. Olha só, a variedade, gente. Varia muito. Alguns lugares também vão entrar nesse detalhe de dizer de qual cultivar que ele é, outros não. Mas assim como a colheita também, alguns lugares vão dizer, nem todos. Aqui no Brasil a gente vai falar sobre isso, não vou dar spoiler, daqui a pouco a gente dá esse detalhe. Mas são todos fatores que vão afetar exatamente o que você vai ter em xícara. Isso quer dizer que se eu tô pegando um Dragonwell, que é do cultivar o outro, que é de uma região que não é ali exatamente a tradicional do Longines, que vai ser ruim? Não, de maneira nenhuma. A gente não pode falar sobre qualidade quando a gente está analisando tudo isso. Isso interfere, mas não quer dizer que o que é parente... Ruim, juízo de valor. Isso, juízo de valor. Porque você pode ter outros Longines também sendo produzidos com um cultivar diferente ou mais antigo, que também tem qualidade. Eles são simplesmente diferentes. Lógico que preço tem muito a ver com o que a gente falou de colheita. O preço está totalmente linkado com isso. E o processo que a gente vai entrar agora também vai te mostrar que um Dragonwell, ele demanda muito, 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 muito trabalho. Então, ele realmente é um chá que vai ter um preço diferenciado no mercado. Exato. Mas ele também vai te dar mais infusões, vai te dar sabor, então... quando você pensa nisso, ele nem não é caro. Não é caro. É isso que eu quero dizer. Eu acho que o ideal é você chegar no final desse TikTok pensando que esse não é um chá caro, não. E a gente tá falando dele porque ele é sensacional, delicioso, como a gente já falou, além de toda a L-terina, que a gente também comentou, que é super importante. Os processos, né? Isso.
processos. Agora entrando, então ele é colhido. Sempre à mão. Londim é colhido à mão. Então, não tem como foi passar a colhido à mão. máquina. Isso é uma outra coisa que dá um valor diferenciado para ele. A gente está falando de um chá colhido à mão, a gente está falando de um chá que dá mais trabalho, que precisa de gente. Gente, mais dinheiro, ele fica mais caro. Mas também ele é mais minucioso no detalhe. Você tem processos mais detalhados, então ele tem mais valor, ele vai ter um sabor diferenciado. E aí você, quando colheu, muitas vezes a folha vem com um pouco de umidade. Dependendo da hora que ela foi colhida. Às vezes de manhã cedo ainda tem orvalho. E aí ele não pode colocar direto, porque o chá verde, para quem já acompanhou a gente aqui, a gente já falou um pouco sobre isso, você pega o chá verde e você tem que parar a oxidação. Diferentemente dos pretos que precisam dos ser pretos oxidados. ou até dos brancos que você também deixa murchar por dias. Você tem que simplesmente cessar a oxidação e você faz isso colocando calor. Sim. Só que o que acontece? Se você fizer isso imediatamente num chá que está cheio de água, não vai ter o que eles desejam em termos de sabor. E talvez o chá tivesse que ficar mais tempo no wok, e enfim, poderia atrapalhar o processo. Então o que eles fazem? Eles colocam o chá para secar num ambiente totalmente controlado ali, de umidade, de tudo, para ele perder um pouco dessa umidade inicial. Você não pode ter muito calor, nada disso. Só que isso que a Carol tá falando não é para todo Londrina, é para algumas regiões isso pode acontecer. Então você pode ter inicialmente um processo de um leve murchamento, mas não para oxidar, são horas, gente. É pouquinho, 4, 5 horas desse momento que você colheu e deixou o orvalho, aquela umidade excedente nas folhas sair. Exatamente. Seria por isso, a folha não chega a ficar murchada que nem a folha que a gente encontra na rua e ela já tá meio são molinha. horas mesmo. Ela ainda tá fresca, ela ainda tá com aquela aparência verde, de vigor, ela ainda tá, você passa a mão nela, ela ainda tá inteira. Tá lá. E aí a gente vai pro processo do calor, né? Retira ela. Que é o processo que a gente chama de fixação. Que é para você parar a oxidação. Que também é conhecido como desnaturação das enzimas que estão na folha. Então, a planta, a gente tem enzimas, todo ser vivo tem enzimas que fazem processos nas células. No caso da planta, existem 2 tipos de enzimas. O calor faz o quê? Com que essas enzimas elas se quebrem. Ao quebrar as enzimas, você não tem o processo de oxidação natural que ocorreria quando você retirou a folha do seu ser vivo, né, da Camellia sinensis. Então, com isso, ela não oxida, porque você quebrou esse processo de desnaturação das enzimas. Entrando um pouquinho aqui na biologia, só rápido. Trabalhar com biólogo, eu não ia saber nada disso. É só para falar isso, porque também é conhecido como desnaturação. Algumas pessoas em inglês chamam de quebrar o verde, que também eu não gosto muito dessa expressão. Quebrar o verde eu já ouvi. Porque fixação, né? Porque você na verdade não quebra o verde, você mantém o verde. Então, eu não gosto muito dessa expressão, por isso que eu acho legal essa desnaturação de enzimas. É difícil falar isso, mas enfim. Como é que ela ocorre? Aí, vamos exato. O primeiro processo geralmente é feito numa máquina, mas também pode ser feito à mão. No wok, né? É um wokzinho, mas só que nesse caso é uma máquina. Wokzão, tá? Wokzinho. Mas a primeira geralmente é feita numa máquina. Porque você tem gente que ainda faz na mão. Tem gente. Imagina você ficar ali na mão com calor, então... Que você vai ter geralmente na segunda parte. Sim, em alguns lugares. Vamos então para o primeiro passo. 90% dos lugares hoje são feitos na máquina, porque senão é até desumano você ter uma pessoa ali. Você tem que pensar que são vários quilos. Como é que é a maquininha? A máquina é uma máquina que ela vai ter embaixo, ela é abalroada, vai ter uma chapa. Essa chapa vai estar entre 180 e 200 graus Celsius. Celsius, Brasil... E ela tem como se fosse uma grande pá que vai revolvendo o chá. Ele passa com o chá ali com as folhas no fundo da máquina. Sim. Por isso que ela vai dar uma achatadinha. Essa pá que a Carol tá falando, ela é comprida. A gente tem que pensar como se fosse... um rolo. É um rolo. Eu lembro muito daquelas... Sabe a prancha de ferro de passar? É como se fosse uma prancha, só que ela é toda quadrada. Então ela passa nessa chapa que a Carol falou. A chapa fica aqui embaixo. Isso, a chapa tá aqui embaixo. Ela faz isso aqui. E ela vai revolvendo o chá. E ela vira, né? Ela dá uma volta, né? 360 graus. No que ela sobe, ela tá subindo com as folhas de chá. Então, as folhas de chá eram
né, estão perdendo calor, porque se você tá só no calor, Porque no senão calor, ela cozinharia ali. e você corre risco de queimar ela, que você também não quer Não isso quer. no processo. Imagina, 180 a 200 graus. Então, é quente pra caramba. Então ela, no momento que ela sobe, ela refresca, perde calor, aí ela volta a passar pelo calor. Aí ela... Bum, E ela vai ficar uns 10 minutos quase nisso que aí. nem uma roda gigante aqui que ela vai passando. Ela vai ficar uns 10 minutos nisso aí. Eles botam um pouco de óleo de sebo. O que é o óleo de sebo? Eu nunca sei É isso. uma planta É uma plantinha? originária da China que se chama Ah. tallow. Em inglês. Tallow? Tallow seed oil. Ok. É Vou o dar uma óleo- bugada, porque eu não... É o óleo da semente do sebo. Tá, e aí eles botam pra... Isso, pra você Pra não não colar não também. colar, Uhum. entendeu? Senão a folha cola e Exato, acabou. ia colar e ia ficar passando a folha em cima da folha o negócio. Então ele vai ali e ele vai revolvendo, ele fica assim por 10 minutos, depois eles tiram e deixam 15 minutinhos pra dar uma esfriada. Sabe, senão a folhinha, coitada. Isso. Aí eles vão pra um segundo fire. E esse processo também já dá uma achatada nas folhas, que é uma outra característica muito clara Que vocês dos vão ver, a longines. gente vai mostrar. Você esse processo que você faz, que a Carla falou de desnaturalizar, se chama firing em inglês. Firing seria... Queimar. O firing seria... Tem gente que fala que é baking, tem gente que fala que é frying, ou seja, de Fritar, baking seria assar, frying é fritar. Mas não fica legal. Não tem uma terminologia... Que diga, porque você não todo tá mundo cozinhando, se- fritando nem nada disso. É. Mas eu acho que o firing é um mais aceito e Mas eu não não sei tem como fogo traduzir. também, não tem fogo direto, é Não. calor. Pra mim é um processo de chapa quente. É como se você tivesse Carla botando... acabou de dar um nome. Acabei de Sabe o abrasileirar. processo chapa quente? Sabe aquele... É isso. Então, o primeiro Pão na processo chapa. de chapa quente foi esse com a máquina. Mas Aí é que eles deixaram... eles não se entendem na terminologia. Aí eles deixaram ali esfriando. E aí vamos para um segundo processo de chapa quente. Posso falar? Sai um londinho na chapa Um londinho na chapa, não dá pra legal. falar com pão de queijo, com queijo quente. Bom, mas enfim, Bem carioca. fez aquele processo, o primeiro pão na chapa lá, o primeiro chapa quente. Aí esfriou por 15 minutos e aí vai de novo Fora, para né? o wok. Aí é o wok redondo, ou ele repete ali, ou ele vai geralmente pro Ele wok. vai já pro manual. Tá. Geralmente ele vai pro manual, que aí, cara, é o seguinte, começa ali com 150 graus esse wok. E é um wok, não é como a gente pensa em bronze, não. É um wok mesmo de como se fosse... De aço. De aço, é. Isso, e aí ele tá... Lustroso. 150 graus e ele vai até 200 graus. E esse, Nossa filhota, Senhora. é com a mão da pessoa. É, com a mão sem luva. É. Tá? A pessoa fica imagina- fazendo ó, o que a pá fazia, a pessoa vai com a mão. Você imagina um chinês que já faz isso desde jovem, porque geralmente isso é passado de pai para filho, né? 200 graus. De geração em geração, porque como a gente falou, né, são empresas familiares. Isso. A pessoa ela já tá com a camada assim de... Ela fica ali, 200 graus aquele negócio e a folha não pode ficar no fundo, senão vai queimar a folha. calo. Então ela fica ali, ó, revolvendo, fazendo o que a máquina fazia, mas aí na mão. E a ideia aí é você desidratar um pouco mais ainda, porque o ideal é que seja abaixo de 6, 7% de água de na água folha. na folha. E também para afirmar aquele shape, né? Aquela forma. Que é o característico, achatada, achatadinho, né? Tanto que às vezes chamam de shaping. Essa segunda fase que o cara fica lá E as acariciando. folhas sobem, descem, sobem. Você sabe que o som que você tá fazendo aqui vai sair tudo no microfone, né? Tudo bem, mas eles estão vivendo aqui a situação com a gente. A gente contando aqui, eles estão Tranquilo. vivendo a situação. E aí elas voltam, ele, né, mexe. Cara, cada galera tem uma dança, literalmente, que a pessoa faz e que já sabe isso. Se você for lá, eu for lá, botar a mão, a gente vai sair queimar a mão. com bolha. 200 graus, gente. Você pode ser um não dá. excelente conhecedor e bebedor de chá, não necessariamente você sabe fazer. Exato. E É aí, outra arte. E aí, depois disso, eles colocam ali numa peneira pra separar por tamanho. Isso eu acho geralmente, legal gente, e isso todo é mundo feito faz. sempre. É. Chá. Separar o tamanho pra descartar aquilo que é pó. Isso. Aquilo é descartado e vai ficar com um tamanho. Você tem umas folhas maiores e aí muitas vezes em algum lugar, dependendo do lugar, porque tudo isso a gente está generalizando o processo para vocês entenderem. Mas cada local vai ter a sua maneira, a sua especificidade Seus de como vai detalhes. fazer isso. Então, às vezes, alguns lugares vão achar que as folhas maiores precisam desidratar mais e aí elas vão para um Volta. terceiro processo de chapa quente de novo.
E inclusive tempo na chapa quente, tempo no wok, tudo isso vai variando de lugar para lugar. É importante que é o mestre de chá daquele lugar que vai decidir. determinar. E aí depois, alguns lugares pegam e colocam em temperatura abaixo de zero. Também tem isso, né? Eles já jogam como se fosse literalmente uma geladeira, onde eles guardam o Dragon Well, que tá ali pronto, mas ele não tá pronto para ser consumido. E aí, alguns lugares, pelo menos, guardam o Dragon Well por 3 semanas, 4 semanas, até iniciar a venda dele. Tem a geladeira, que é para que não tenha umidade nenhuma naquele chá, então... E eu acho muito louco a geladeira, porque eu ao mesmo tempo, eu acho que a geladeira tem umidade, né? Então, eles devem ter um processo muito específico. É o nosso conceito aqui. Sim, porque pra gente, frio não necessariamente não tem umidade. Você pode ter frio com umidade. Você é carioca. Eu sou carioca. Não, você é argentina, mas você mora aqui há também muitos carioca, anos. exato. Mas tem gente que faz diferente, aí eu acho legal você falar, porque você entra um pouco da geóloga. Não tem nada de geologia. Não, mas você sabe que eu sabia o que era um limestone. Tem uma galera que não quer usar a geladeira, porque acontece? A geladeira é realmente para, tecnicamente, você não ter umidade entrando no Dragon Well até ele ser vendido. Só que, porém, e eu concordo muito com quem não joga na geladeira nesse aspecto, se você vai ainda vender o seu chá e você botou ele na geladeira, imagina até ele chegar no consumidor final. Ele já passou por muita gente, muitos lugares até chegar essa pessoa. Então, não necessariamente ele saiu da fábrica, da produção, do chazal onde ele foi produzido, para uma outra geladeira. Em geladeira, isso não aconteceu. Pois é, então assim, aí se você joga ele num pacote, dependendo de cada lugar embala de um jeito. Aí você joga ali, você tem dentro da geladeira, do que estava na geladeira, ele começa a jogar aquela, né, a calor está na geladeira, imagina num pacote. Aí você começa a ter umidade ali. Então, aquela própria umidade da folha que estava gelada com o ambiente externo, com o pacote que está fechando ela, você gera... Pode dar ruim. Então, o que aquela galera faz que aí já não é indo para a geladeira, porque também a geladeira tem um custo, né? Você manter aquilo lá 4 semanas na geladeira é uma geladeira grande rodando aí um tempo. Tem uma galera que bota em tonéis de aço ou de alumínio, embalam as folhas todas em grandes sacos e naqueles tonéis eles colocam como é que é o nome da... Limestone. Mas carbonato. Tá. Carbonato. Quem não conhece carbonato? Carbonato, gente. O que é o carbonato? Explica. Carbonato de cálcio. O que é o carbonato de cálcio? Faz o quê? Aqui ninguém é geólogo, Carolina. Vai. Carbonato de cálcio, ele pode tirar a umidade. Uma das coisas que ele pode fazer é tirar a umidade. Tá. Pra mim, ele não é isso. Pra mim, ele é uma rocha e tudo, não sei o quê. Mas, enfim. É por isso que eu pedi pra você falar, porque ela também mas é aí geóloga. A origem, Carla... A origem pode ser, carbonato tem... Você sabe que eu sou especialista em carbonato. Exato. Aí você me faz uma pergunta dessa, eu vou falar, carbonato tem uma cacetada Tudo de bem, origens. mas o carbonato que tá ali tirando a umidade é o quê? É um carbonato, uma rocha. É o elemento químico Certo. que é extraído da rocha. A rocha é formada por carbonato de cálcio e daí você vai extrair esse carbonato de cálcio da Então, rocha. É que nem talco. Existe uma talco, rocha. Existe uma rocha de talco, você vai lá, minera essa rocha. Mas a rocha e faz é toda o talco. carbonato de cálcio ou ela tem pedaços de carbonato de cálcio? Geralmente ela é toda carbonato de cálcio. Isso, mas vai ter outras coisas, tem outras ela é variações, não é? Isso. Ela Mas é o que eles vão pegar é o carbonato de cálcio mesmo. Mas não é a rocha? Sim, ela vai ter prioritariamente carbonato de cálcio, mas ela pode ter outros minerais. Tudo bem, aí eles sabem que é só aquele pedacinho, aí eles tiram. Por mas que não é um pedacinho? É muita coisa. É muita coisa, uma coisa assim, mas não são pedaços. A rocha, ela é toda feita de carbonato de cálcio, mas ela vai ter alguns minerais que tem outras coisas. Sim, mas os chineses pegam e botam ali. O que eu quero saber é o processo do chinês para fazer o Dragon Well. Ele vai minerar ou vai comprar carbonato de cálcio que e vai compra. Colocar ali. É isso que eu queria saber. Então ele cal, compra. A galera compra aqui também. Cal também é carbonato de cálcio. Pronto. Agora você simplificou para todos nós brasileiros que não somos geólogos. Mas é engraçado, é porque eu como geóloga sou especialista em rochas carbonáticas.
Vocês não têm noção o mundo que é isso. A gente... É que nem eu virar pra você, eu acho lindo pra Vamos geólogo. fazer um TikTok sobre geologia. Virar pra um geólogo, aí me aponta uma pedra lá longe, fala que rocha é aquela. Caraca, gente. Tem 1 milhão de possibilidades. Exato, então Mas limestone é uma rocha de carbonato de cálcio, você extrai o carbonato de cálcio. É Agora, o só mesmo... carbonato de cálcio, ela é feita de quê? Bom, pode ser biogênica, mas também pode ser bioquímica, também pode ser química, então... Tá, a gente já entendeu. É a mesma coisa que E acontece... ela me bota no fogo. No meio do TikTok, ela me bota no fogo. Mas é o mesmo que carbonato. eu entendi a sua dor, porque é o mesmo que acontece comigo quando me pedem pra ler exame de sangue. E eu não sei, gente, biólogo não sabe ler exame de sangue, a não ser que ele tenha aprendido a... Ele que seja parte dele. O biólogo de laboratório, e nem sei se o biólogo de laboratório também lê exame de sangue, mas enfim, eu não leio exame de sangue. Por favor, não me coloque seu exame de sangue aqui embaixo pra eu ler, porque eu não vou entender. Assim como virar pra gente e falar, como é que eu preparo chá verde? É a mesma coisa, porque eu vou te dizer qual chá verde. É verdade, é uma boa comparação. Qual chá verde? É um Qual? Londin? Da onde? É um Gyokuro? É um Bancha, um Sencha? Um Bancha. Bom, enfim. Vamos voltar Voltando, então eles botam borboleta. borboleta, eles botam lá o carbonato de cálcio, a roxinha, para não deixar que a umidade entre. Isso. Ou seja, meio para proteger. É uma forma, uma segunda versão da geladeira, do freezer. E o carbonato de cálcio faz isso, ele concentra o quê? Ele vai sugar a umidade. Mas por que ele suga a umidade? Ele é tipo, como se fosse esponjoso? Porra, cara, você vai querer que eu entre na química do negócio. Esquece, foi uma curiosidade. Porque de hidrofílico, não hidrofílico, pelo amor de Deus. Tá, bom, ele faz isso. Essa é uma outra alternativa. Eu acho essa legal, porque deve ter um custo melhor para quem está produzindo Londin. E, by the way, né, aproveitando, você não tem aquele choque térmico que você vai dar no momento de chegar até ao consumidor final. Muito bem. Isso vamos ver ele. Vamos vê-lo. É uma boa ideia. Aqui está. A gente tem um que a gente comprou na Argentina, da Peichen. A Peichen Palace. Peichen Palace, se você for um dia para Buenos Aires. Quem gosta de chá, vai a Buenos Aires, é parada obrigatória, Peichen Palace. E a Peichen é multicultural, porque temos são 3 sócios, né? Ou 4? São 3 ou 4. Eu só 3 sei ou 4. que cada um de uma nacionalidade diferente, exato, gente. E isso é dentre legal. elas, uma brasileira. Temos uma brasileira na equipe da Peichen, que é o máximo, é a Vanessa. Então, se você é um brasileiro que está nos assistindo, porque tem que ser um brasileiro para estar assistindo aqui em português, ou quem sabe um argentino, A né? gente tem aluno do Peru, é verdade. a gente tem aluno da Argentina, a gente tem aluno na Escócia. Esse aroma é maravilhoso. E isso aqui é o aroma de um Dragon Well. Como traduzir? Eu não sei traduzir, mas é maravilhoso. É como o aroma do Gyokuro, que é dele, né? Quando você começa a provar, nossa, você diz, só sentiu o aroma, você sabe que é um Dragon well, só sentiu um aroma, você sabe que é um Gyokuro. Gyokuro, chá japonês, tá? Nada a ver. Gente, eu acho que eu fico em dúvida entre ele e o Gyokuro, dos meus prediletos. Eu amo os dois, são completamente diferentes. São completamente diferentes. Vamos olhar aqui as folhas e vamos fazer uma infusão. Esse é o objetivo, olha que legal. Ela tem... Vou botar aqui no Vamos celular. filmar. A coloração dela é bem interessante. Deixa eu pegar aqui uma colherzinha. Vamos lá. Então, a coloração das folhas, você vê que ela vai para um verde, mas também tem um amarelado. Que isso é bem característico do Londin. Alguns podem ser mais escuros, outros... não tão amarelados. Verde claro amarelado, né? Isso vai depender de colheita, vai depender do cultivar também, inclusive. Olha aqui que legal. Vamos olhar essa daqui, ó. Aqui a gente tem primeira e segunda folha. Só que aqui eu não sei, eu acho que essa daqui é primeira. Não, primeira, segunda. Aqui assim não dá pra saber, peraí. Exato. Aqui, ó. Tem outro aí, aqui tem broto e primeiro. Então, de repente... Não, isso aqui é broto e primeiro, então. Então tá. Ok. Então, esse seria o imperial. Ó, que interessante. Para ser imperial tem que ser broto. Tem que saber outras coisas também. Sim, com certeza. Mas a gente tem... Mas em termos de colheita. De colheita, que eu quis dizer, exato. Broto, primeira folha. Olha que lindo, gente. Essa daqui é mais escura. Olha que legal. O achatadinho eu já vou mostrar porque eu vou pegar um na mão. Olha que nacão de folha linda também, aqui, ó. Deixa eu puxar essas duas, pra vocês verem a diferença. Que legal. Vamos tirar essa da galera daqui. E aqui é exatamente naquele processo da minha chapa quente que eu falei, que já deu um nome.
Essa chapa quente da Carla. Aqui, ó, que legal. É. Isso Uma deve ter acontece. ficado mais chapada, né? Exato, normal, isso faz parte também de um Dragon Well, não é um erro, não é um defeito. É. Mas a Olha que legal a aqui. maioria vai ser esses amarelados, E olha né? aqui que legal que a gente vê já, provavelmente broto. E primeira, deixa eu mostrar aqui com a mão, licença. Pra mostrar como o ela achatadinho, é né? achatadinha, é. Bem achatadinha, gente. Peraí, Bota aqui, aqui. ó. Como é que ela é? Peraí, vamos... Tum, aqui. Né? É. Assim, ó, a finura. Sensacional, né? Olha aqui a cor dela já. Tá vendo? Isso aqui é todo aquele processo do pão na chapa. O pão na chapa é ótimo. Linda, né? É, mas não é o pão na chapa porque não fecha em cima. É, eu sei. Também. Vale lembrar isso, né? Vale lembrar que, que não tem uma não tem uma chapa, né? Não, até É um tem. wok. Até tem, Carol. Porque olha só, o primeiro tem. O primeiro faz assim, né? Dá uma Sim, esmagada assim. ele Só amassa. que não amassifica, ele Exato. vai passando. Não fica direto. Ele passa, aqui você tem uma coisa quente, a outra chapa quente, aqui você tem a primeira, ele amassa e vai. Amassa e vai. E a refresca. folhinha vai. Esquenta, né? Esquenta, amassa, refresca. Esquenta, amassa e refresca. Ó, a gente já criou uma musiquinha aqui pro Exato. Longin. E às vezes é camão. Gente, o camão, né? O aroma dele... Deixa eu sentir o aroma, vamos sentir ali, porque aqui é muito pouquinho pra gente... Ele tem pra mim um aroma muito... Ele tem... mais pra O quê? um doce que é diferente. Ele não é tão herbal Não. quanto os chás verdes comuns. Ele tem uma coisa mais Ele... tostada. Sim, é o tostado. É, roast. Porque é esse processo Isso. que ele passa. E o doce, eu sempre me O lembro... doce me lembra aquele negócio que tem na Nutella. Na Nutella, o que? Não é Avelã. amêndoa. Avelã, você lembra de avelã? Interessante. Eu lembro de avelã. É. O doce, é aquela coisa, Clássico. aquele doce do avelã. Entendi. E um leve floral. Agora eu tô pensando no doce. Pra mim vem muito... Ele me lembra uma coisa que o Gyokuro também tem, que é no ponto do doce. Me lembra um pouco a melão e banana também. Mas isso pra mim, tá, gente? Isso aí é... Uma fruta doce, né? É uma fruta doce e a avelã que você falou, você já me sugestionou, mas sim, Bota água pra esquentar. Vamos fazer ele. A gente vai fazer na técnica que eles tomam lá, né? Tá bem, vamos fazer. A gente geralmente, você pode fazer ele em várias técnicas, você pode fazer um pouquinho demais. Você pode fazer ele numa tea maker, tradicional, ocidental. Você pode fazer ele numa chaleira. Você pode fazer, se você for adepto ao Kung Fu também. Lógico que os tempos e as quantidades vão variar muito. O que a gente sempre aconselha é não faça em infusor bolinha, porque a gente está falando de uma folha grande. Então, ela é relativamente grande. Ela precisa de um espaço para ela crescer. E vale a pena você comer ela crua. Eu tô vendo que você tá fazendo isso, eu fiquei com vontade aqui, ó. Tá? Ela é crocante. Então ela tem um tamaninho interessante que vale a pena você ter um espaço. Vamos botar quantos graus? A broto primeiro. Ai, que lindo. Quantos graus a gente vai botar? Porque a gente vai fazer... Você Botar quer mais fazer quentinho. naquela técnica chinesa? Aham. Então vai ficar quente. 90 graus? Não, bota não. A técnica chinesa sempre vai ser quase água fervendo. Mas ele demora. Gente. Não, eu vou botar 90, que eu geralmente não faria o Dragon Well 90. Se eu tô fazendo ele pra mim, eu faria ele a... Gente, comer ele puro é maravilhoso. 75 graus, tá? Um pouquinho diferente de um chá verde, como por exemplo um Sente, um Eu Band. como isso de petisco. É gostoso? Porque essa chapa quente que a gente falou, bom mesmo, Não é? faz com que É a crocante, folha, gente. na hora da infusão, ela demora um pouquinho mais para liberar todos os seus componentes. Então você não vai fazer também numa temperatura tão baixa, por exemplo,
60 graus, 65, você não precisa. E o Dragon Well, ele tem essa característica, então, ele demora mais um pouquinho para aparecer. Então, você tem tempos de infusão maiores. Se você está fazendo, por exemplo, um Sencha japonês, às vezes são 30 segundos. Claro, lembrando, entre parênteses, no Gong Fu, tudo vai ser tempo mais curto. Segundos. Você pode ir de 20, 30 segundos, você pode fazer Gong Fu de 1 minuto. Se você tá fazendo o tradicional, não tem team-maker, não tem nada disso, faz num copo, tá? Copo coador. Copo coador, sendo que o Dragon Well, a folha é muito boa de comer. Mas a gente vai fazer o chá aqui dela, mas você pode comer também. Mas pode comer depois de infusionado, que é bom. Num copo também, com certeza, que fica mais gostoso. Não joga fora. Chinês geralmente faz com ovo. A gente Eu só como até puro. Eles fazem com ovo. Você pega aquele... Depois de várias infusões, você joga no ovo e mistura, que é uma delícia. Eu já fiz, é muito bom. Posso botar aqui? Tá, só isso aí? Senão eu vou comer tudo. Tá, então tá. Cobre o... A gente vai fazer uma quantidade pra cobrir o fundo do copo. Seria mais ou menos essa regra. Aqui, ó. Tá? Ok. Esse copo não é totalmente... É transparente, mas tem esses desenhozinhos, mas é porque ele aguenta temperaturas altas. Ele aguenta a temperatura alta. A gente comprou na Nespresso. Ele é de café, então ele aguenta uma temperatura alta. Então, se você tá fazendo simples, é importante entender, você não precisa ter team maker, não precisa ter Gong Fu. Você tem tudo isso, show, manda brasa, tá? Vai testando. Assim. Ele vai ter um tempo maior e uma temperatura maior, não precisa ser 90 graus. A gente vai fazer porque a gente quer mostrar pra vocês aqui as folhas. Uma outra técnica. Fazer essa brincadeira aqui chinesa. Eu acho que a gente nunca fez essa técnica. Não, eu não gosto de temperatura alta. Não é a minha. Se você gosta, beleza. De novo, copo, coador, não tem material, não importa. O importante é beber. Coador custa centavos. Exato. Vai fazer mais ou menos a 70, 75 graus. Provavelmente seus primeiros minutos de Dragon Well, da primeira infusão, vai ser aí coisa de 3, 4 minutos. Garra, tudo isso, é um chaveiro. Sim, como eu falei, esse processo da chapa, tudo isso faz com que ele demore muito mais. Ele não vai amargar, ele não vai ficar herbal demais, não vai acontecer nada disso com ele. Então, confia, manda brasa e tente ir ao máximo de infusões. Como é que eu sei quantas infusões vai dar? Tudo que a gente explicou até agora, cultivar, terroir, processos, que a Carol explicou tanto aqui, vai ser o que vai mudar, se vai te dar 5 infusões, 6 infusões, 8 infusões, 10 infusões. Se é da primeira colheita, provavelmente você vai ter mais infusões, tudo isso vai variar. Esse aqui da Peitinho, como a gente comprou lá rápido, a gente não tem os detalhes dele. Então, se alguém da Peitinho por acaso olhar, coloca ali embaixo. Se souber, com certeza eles sabem em que momento que eles compraram, a gente não tem esses detalhes. Então, a gente vai fazer ele como a gente faria qualquer Longin ou qualquer Dragon Well que você vai comprar. Vamos falar de quem vende? Vamos. É um bom momento pra gente fazer isso. Vamos comprar esta maravilha no Brasil. Comprar. Aproveitando, já dá o seu like pra gente, toca o sininho pra você ser lembrado. Curta, compartilha. Que a gente tá aqui sempre às... quartas e sextas com TikTok. Às 18 horas. Às 18 horas. E segunda-feira, ao vivo no Instagram, com experiências do chá. Onde temos receitas para o dia a dia. A gente já tem várias aqui. A gente já tá indo pro nosso 20º. Aliás, no momento que esse TikTok acontecer, pra você já vai ter acontecido o 20º. São 20 semanas de experiências do chá. A gente tem até receita de chá com chocolate. Tem receita de drink com chá. Tem receita de caipirinha de chá verde. Se você não viu nada disso, vai lá, corre pra nossa playlist, que é uma delícia, muita coisa boa pra você fazer, botar uma massa e começar a tomar chá de várias formas. Então, estamos a 90 graus. Vamos falar, quem que vende? Bom, aqui no Brasil, você basicamente vai encontrar em 2 lugares. Um é na Chaie, em São Paulo, que é uma loja especializada em chás chineses. Então, lá você não só encontra o Dragon Well, como você vai encontrar o Dragon Well, o Longin, você procura pelos 2 nomes, como você vai encontrar com todas as especificações que eles colocam tudo eles botam, bem explicadinho. É legal. Então, Chaie, e você consegue comprar pela internet também. E deles, acho que é o Cultivar 43, que você comentou, inclusive. O Longin 43. E é um Chihu. E é um Chihu. Isso. Que é aqueles nomezinhos difíceis, mas é o mais valorizado. Exato. Isso. E o outro lugar que você consegue comprar é na T-Shop. Também. Na T-Shop ele tá com o nome de Luntin. Luntin, com CH. Isso. Luntin. Que são as variedades nos nomes, não tem esses detalhes em relação a cultivar, etc. T-Shop deve comprar
quilos e quilos e quilos e quilos. Exato, Então a gente não entra sabe nesse os detalhe. detalhes, mas provavelmente se escrever pra eles vão falar. Talvez, não sei. Nunca tentei. Tem um terceiro lugar onde você pode comprar. E eu vou ter que trazer a caixinha porque eu esqueci. Dá só um minutinho. Tá aqui a caixinha. E esse é bem interessante a gente falar sobre ele, porque é um que eu achei na internet. Muita gente tem medo de comprar pela internet. Eu também fiquei na dúvida. Na verdade, eu não fico com medo. Eu vou, compro e pronto. Provo e vejo se gosto, tá? Vou botar aqui pra vocês. Às vezes você consegue achar também. Você vai botar como? Você vai botar Dragonwell comprar Brasil e de repente aparece essa marca. A gente olhou, pelo menos a região que embalou ele não é da região isso, exatamente essa. Mas pode ser que seja. E outro lugar embalou ele. Isso acontece muito na China. Você tem grandes empresas que compram dessas pequenas famílias. E no final das contas eles não vão ter lá o detalhe de dizer foi produzido, porque eles estão vendendo 1 milhão de tipos de chás, vendem poês, vendem longos. Isso quer dizer que seja ruim? Não quer dizer que seja ruim. Então vale a pena provar e conhecer. Por incrível que pareça, esse é muito bom. Se ele não é da região de isso. Se ele não for de lá, ele é tido como um tipo Dragonwell. Isso. Mas é engraçado que a Carla gostou desse. Eu não gostei muito não. Eu gostei, eu achei ele bom. Eu achei ele com todo o perfil de aroma e de sabor de um Dragonwell. Então, pra mim, ele tá valendo. Se você achar, fica nisso. Bom, nossa água tá quente, tá pronta. Então, vamos lá. Você quer segurar ele? Pelo menos segura aqui pra gente... Aqui assim. Isso. Pra gente... Que eu acho mais pra baixo aí, pra tentar pegar pro pessoal. Então, a gente vai fazer nessa técnica que a gente devagarinho, que a gente bota com amor. Eu fiz com amor. Não tá fazendo com amor aqui, ó. Deixa assim. Quanto tempo? Segundinhos? Eu acho que não. 1 minutinho, vamos, né? Acho que é uns segundinhos. Você tá contando o tempo? Não. Vamos contar o tempo? Vamos só no olho, então. No olho. Tá bom. Tô no olho, eu sou especialista. Ó, já pode completar. Ela já tá, deixa eu só mostrar, tá começando ó que legal. A hidratar. Vou botar pra cá e assim. O licor já tá amarelo bem clarinho. Mas a gente não tá em 1 minuto ainda. Eu tenho noção de tempo. O aroma é maravilhoso. Ai, é tão típico dele. E agora aparece aqui você falou, a Ávila, tá bem clara agora. Não tá? Tá. O aroma do doce que você sente tanto nas folhas secas não tem tanto agora. Provavelmente vai ter completar. Agora a gente completa. Pronto. E agora é isso. Se você não quiser queimar a boca, como eu também não quero, isso, você vai esperar tem que aguardar um pouquinho. Vou filmar aqui. Um belo pouquinho. Você vai deixar assim ou a gente vai coar normal? Você quer deixar assim, né? Ela quer comer as folhas. Esse é o processo. Vamos filmar. Olha como é que tá. Elas estão lindas. Vem pra cá. Ó. E agora já pode beber se você não quer queimar a língua. O licor ele já tá com no ponto. Um amarelo palha, translúcido. Olha as folhinhas, que coisa mais linda. Vão começar a hidratar. Cair. E aí elas ganham peso, hidratam e descem. E elas estão abrindo, a gente vai mostrar elas abertas, porque elas são lindas abertas. Só que tá saindo fumaça. Exato, o chinês toma assim, tá? Não rola. A gente não, a gente tem medo. Não, eu não gosto. Eu queimo a boca, não curto. Então, por isso eu tenho medo. Fora que muito quente você perde alguns
alguns Algumas aromas, notas. aromas Cadê não, o verdade, notas. negocinho que você Tá aqui. coisou aqui? Você vai fazer o quê? Aí já brasileirou, Não era né? pra Já. fazer O que que isso. você quer fazer? Você quer tirar uma folha? Um brotinho. Aqui, ó. A gente tem que beber isso aqui, senão vai ficar uma infusão eterna. Eu vou beber. Tô Ah, essa tá pescando. linda. Essa tá linda, linda, linda. Pescando exatamente para as pessoas verem. Ó, aqui, galera, a gente pegou umas folhinhas. Olha que lindas. Então a gente tem broto, primeira e segunda folha aqui. E aqui a gente tem broto e primeira. Essa aqui já é a primeira folha. Esse aqui é o brotinho. Que tem que estar lá pro outro lado, na verdade. Mas olha que lindeza. Tá? Aqui já tá. Ela quebrou um pouquinho. Então a gente tem broto e o que seria a primeira folha aqui também. Olha que tenras que elas são. Aqui você vê bem essa coloração, que é um verde amarelado também, que a gente via nas folhas, quando elas estavam todas achatadinhas, prensadinhas. Olha Olha aqui o broto, que lindo. Tá? Super tenras, super pequenas, né? Uma delicadeza sem igual que você vê aqui, ó. Vou botar aqui, né, como referência, bem miudinha. Bom, galera, a gente já mostrou as folhinhas, como vocês viram agora. A gente vai coar, porque tá muito quente. Senão a fusão vai ficar enorme. Teoricamente, pessoas fortes, pessoas que estão acostumadas a tomar chimarrão vão tomar isso aqui direto. Mas a gente não gosta de chá muito quente. Não, eu não gosto, tá quente, ó, tá até pra pegar o copo, tá ruim. Então a gente vai passar lá fizemos numa técnica aqui meio a meio, vamos coar e provar ela nas xicrinhas. Ó, lindo. Olha que lindeza, neném aqui. Então são vários brotinhos com primeira e segunda folha também que a gente viu, né? Muito legal. Tá pelando, tá muito quente, não dá. Mas você pode fazer o processo de infusão exatamente como a gente fez e coar, tá? Isso aqui não tá errado, a gente só tá pegando um caminho diferente pra gente poder apreciar e poder mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá. Então, o licor é você vê que aqui é um amarelo pálido, não é translúcido, 100% translúcido, não é límpido. Nossa. Eu acho que esse é o meu chá verde predileto. Ele é muito gostoso. O herbal dele é mais suave do que de outros chás verdes. A astringência nenhuma, amargor nenhum. E olha que a gente deixou um bom tempinho aqui até tirar as folhas, correr para pegar tudo o maquinário que a gente não tinha se preparado para isso. Então ele foi para uma infusão aí de 3 minutos, a primeira infusão. Fácil, a 90 graus. Numa proporção mais ou menos de 2 gramas de chá que a gente tem aqui para 250 ml, que é o nosso copo de água. A 90 graus de infusão. As folhas estão com esse aroma bem tem o umami que a gente sente, que é o herbal, né, que a gente vê muito nos chás verdes. Mas aqui ele é bem suave. Sim, mas tô falando no aroma das folhas. E tem um doce. Jesus, do seu avelã que eu esqueci. Avelã. Isso, avelã. Que é bem interessante pra mim. São como se fossem nozes, né? Avelã. Aqui, que eu tinha sentido nas folhas secas, o doce. Ele deixa um residual no copo bem interessante. Um frescor. Ele deixa um frescor no final. Não, aqui eu tô sentindo residual no copo. São como se fossem avelãs tostadas. Dá uma sentido aqui. Verdade. Avelã, Nossa. aquela avelã caramelizada. Isso, sensacional. Verdade. Olha que eu nunca tinha percebido isso. Que é legal você olhar também essas diferentes formas de aromas, né? A folha seca, a folha molhada, o copo que ficou no copo. Nossa, sensacional isso. Parece avelã caramelizada. Com açúcar, né? O caramelo que você falou, açúcar, caramelo quase queimado, né?
Nossa, é muito gostoso, gente. O doce, aqui tem muito herbal. Ó, aqui me lembrou a... Muito bom. Aqui tem aquela coisa como é que é o nome daquele... É um alimento que tem muito na comida... Não sei se na chinesa, mas na japonesa, que é aquele que é compridinho, verdinho, tem a Nirá. Isso, nirá. Aqui tá com aroma de nirá. Nossa, só que eu já sugestionei, né? Agora já era. É o herbal. É o nirá cozido. Mas herbal de quê, né? Pode ser de muita coisa. Pra mim é o nirá que vem na minha cabeça. Que é aquele nirá. Por quê? Faz todo sentido ser nirá, gente. Porque o nirá, ele passa por um óleo ou de gergelim, por algum óleo antes. E ele passa pelo wok. Então talvez pra mim me lembre isso. Porque lembra que o Dragon Well, ele passa por um wok. Por uma chapa quente, com óleo. Então pra mim pode ser isso. Pra mim lembra esse nirá. Aqui um pouquinho já mais herbal, porém nem um pouco de amargor. Ele tem esse negócio assim de... O tostado é muito... Não é tostado, faz agora tipo doces lugares. O quê? Faz a descrição tipo doces lugares. Mas eu acabei de fazer o meu Não, nirá. você não fez. Eu quero o doces nirá lugares. Suculento. Fala, doces lugares. Lugares. Quem não viu esse programa, veja. Em que canal que é? Segundo a Carla, no canal do iFood. É porque Food Network. o Food Network é o mesmo símbolo do iFood. A gente Acho que fica vendo direto. Um dia vai estar uma guerra ali de logo ali, porque eles ainda não se conhecem. A Carla chama de canal do iFood. Então, pra mim, vem doces, vagem, lugares. nirá, suculento, sabe? Aquele nirá não é assim. que tá no... Faz assim, você então, Carol. É aquele nirá passado na chapa Quente, com de óleo. que sai aquelas deliciosas bolinhas da fritura. Eu acabei de fazer isso. Junto com, como é que é o nome? Avelãs caramelizadas. Exatamente isso que a gente tá fazendo aqui. Tostadas crocantes. E pode ser meio esquisito, né? Avelãs tostadas com nirá. De repente vocês estão achando que a gente é louca. São lembranças, memórias. Eu gosto mais de pensar assim, um leve herbal com avelãs caramelizadas. Ela imita, gente, prova porque é maravilhoso, é delicioso, assim. E outra coisa, aqui a gente... Sabe por que ela tá assim, né? Porque já tá dando L-teanina aqui na cabeça dela, Já tá entrando L-teanina, já começa a falar besteira. Muito bom. Muito bom, né? Pra mim, e você sente que tem um óleo que entra no sabor todo. A gente falou de várias notas, várias coisas que vêm à mente pra gente. Uma certa untuosidade. Tem essa untuosidade. Ele é bem complexo. A questão é isso. Eu acho que o Dragon Well, ele traz uma variedade de notas e aromas em diferentes momentos, pré, feito, pós, o que ficou no copo, o que a gente está sentindo nesse momento, que mostra o quão complexo ele é amplo. Você consegue identificar várias coisas em diferentes momentos dele. É basicamente isso que eu quero dizer, né? Em várias fases dele. E se a gente agora fosse para uma segunda, terceira, quarta, quinta ele infusão... dá muitas infusões. Ele vai dar muitas. Eu acho que só vale a pena a gente fazer uma segunda infusão para ver se vai mudar muito. Mas do que eu conheço do Dragon Well, eu vou manter a temperatura 90 graus. Do que eu conheço do Dragon Well, ele se mantém bem equilibrado. É importante também falar que se uma infusão para você, de repente, não tá tão interessante, como se tivesse uma queda, isso não quer dizer que depois ele não vai voltar. E às vezes você tem chá, você sempre fala isso, né? Você tem chá que se comporta em zigue-zague, você tem chá que ele vai crescendo, aí ele cai, aí ele volta de novo. Você tem chá que a primeira infusão é aqui embaixo, meio, né, incipiente, depois vem. Mas geralmente, o Dragon Well, dos Dragon Wells que eu já provei, eles tendem a ir numa linha muito estável de aromas, né, e de sabores. De repente pode ser que você tenha uma quinta ou sexta infusão que dá uma caidinha e depois ele se recupera. Você já fez esse aqui pra você? Mais vezes? Já. E quantas infusões eu você perdi as chegou? contas. Sério? Mais de 5 fatos, mais de 8. Nossa, fez na To Go, na sua garrafinha, né? Minha garrafinha, porque ele é ótimo pra você botar na garrafinha, porque como ele dá muitas infusões, você pode tomar o dia inteiro.
Isso é legal dele também. Ele é aquele cara que vai te acompanhar, o chá que vai te acompanhar o dia inteiro. Ah, mas eu vou fazer... Cara, bota numa garrafinha to go, senta com ele no escritório, numa xícara daquelas com aqueles infusores legais que você bota dentro da xícara. Ou até, como a gente fez aqui, né? Se você quiser. Simples. Bem simples e fica o dia inteiro tomando ele. Começa do café da manhã até jantar, se você quiser. Se eu vou sair, vou passar o dia inteiro fora. Posso te servir aqui pra Pode, gente terminar? pode. Ir pra uma segunda? Vê se tem esse residual aqui também. O aroma. Vamos lá. É o que a gente sempre fala. Vamos fazer aqui ou aí já? Não, vamos fazer aqui, né? Porque eu vou ter que coar. Isso. Olha o bebê aqui. Quer comer o bebê? Vamos fazer naquela técnicazinha. Acho que nem precisa, né? Vamos direto tudo, né? Olha que lindo ele. Enchi. 90 graus. Pelando aqui. Aqui. Vamos deixar uns 4 minutos. Eu vou contar aqui ou vamos no olho? Vamos no olho? Vamos no olho. Tá. Daqui a pouquinho a gente se vê. Aqui, ó. Conforme vai ficando mais hidratada, vocês veem que ela já vai aqui, ó, descendo no copo, né? Antes, no início, estava tudo na parte de cima do copo. Sim. E agora já tá vindo mais pra base. Carla, você é melhor pra virar esse negócio aí de uma vez só. Tá quente. Tá quente. Mas elas estão lindas, né? Uhum. O melhor é porque ela não quer se queimar, né? Eu que tenho que Mas me é porque a Carla é queimar. mais rápida. Porque se sou eu que viro, eu viro, molho as coisas todas aqui. Olha que linda. Ai, olha esse aqui. É o brotinho e a primeira. Dá pra ver aí? Dá. Linda, né? Gente, pensar que era... Vamos mostrar uma do lado da outra aqui. Pega aí pra mim ele. Segura ela aí. Olha só o trabalho que dá pra fazer isso aqui. Vou pegar aqui uma. Que seria mais ou menos aqui. Aqui, ó. Isso aqui, pós. Coisa mais linda. Maravilhoso, né? Aqui também tem um brotinho. Brotinho, primeira Colheita folha. fina. Broto, primeira folha. Vamos lá. O aroma daqui é... Vamos. Então a gente vai até a segunda infusão com vocês, porque a gente senão Senão esse vai virar uma troço não rave, como a acaba. gente sempre fala. E a gente tem certeza, a Carol falou que já tomou 8 infusões. Quantas que você falou? Foi 8 no mínimo. Olha. Ele tá mais clarinho, né? E a gente Exatamente. fez mais 1 minuto. Na segunda infusão a gente já foi pra 4 minutos, tá? Tá quente ainda. Tá quente. Pra gente dizer, mas ele tá bem delicado. Mas também porque a gente tá com a presença da primeira infusão na boca ainda. É, e ele tá quente. Tá quente. É. Deixa eu ver aqui as folhinhas. Enquanto isso. É bom. Elas são muito tênues. Não joga essa folha fora, gente. Você percebe, por exemplo, você pega uma folha de um bancha, e aí não tem nada a ver processo, mas o bancha é lá pra última Terceira, colheita. quarta colheita. Terceira, quarta. já de outono, né? Então a planta ela já tem a vantagem de que você tem um chá mais delicado, não tem uma complexidade de notas tão grande, mas é um chá levinho para você tomar. Fazendo uma comparação muito básica. Só que você vai ver as folhas do Bunch, são nacões de folhas e elas são grossas, elas são Firmes, né? firmes. Então, geralmente, também está falando de colheita que provavelmente nem sempre não é manual, pode ser em máquina. Então, você pega as folhas mais velhas que estão embaixo da Camellia sinensis. Então, se a gente olhasse aqui, por exemplo, na minha Camellia sinensis, quando a gente está falando do Dragon Well, a gente está falando aqui do broto, bem no início. Tem alguns brotos que podem aparecer aqui, que a gente viu isso na China, mas aqui a gente estaria pegando folhas mais, né, a gente, se eu tenho broto, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta folha, pode corresponder a um bunch. Então são folhas mais fibrosas. Para você comer,
É ruim. Não é nem um pouco agradável. Dá pra você botar num mixer, dá pra você botar num liquidificador, aí funciona. Mas pegar elas assim, Não joga fora, gente. não dá pra você Ou você comer. come pura, ou eles fazem muito o omelete, né? Eles fazem omelete Fica gostoso. com a folha. E fica super gostoso. Então ela tá super delicada pra mim. E eu tava aqui comendo ela, então deu um pouco de mix. O que você tá Ai, sentindo? eu tô achando muito gostoso. Mas Eu achei que agora o pouco de herbal que tinha foi embora. é isso que eu tô Agora eu achando tô também. sentindo super doce. Mesmo tendo comido a folha inteira. Eu tô sentindo ela super, super doce. Avelã ainda. Super doce da Carol, né? Super doce. Uma leve astringência agora. Levinha. Acidez também não. E eu tô sentindo mais. Continuo achando muito gostoso. Eu não tô conseguindo descrever porque eu acabei de comer a folha. O que você tá achando? Fala, descreve você. Porque eu tô com todo o herbal Praticamente eu aqui. não tô sentindo herbal agora. Eu tô sentindo ainda o sabor mais Mas tá bem doce mesmo. tá bem doce. Então E eu tô ainda sentindo tem a avelã, avelã. as nozes que você falou. A astringência muito só na ponta da língua. Doce, não tanto também. Não, tô O sentindo doce ele mais saiu um doce. pouquinho. Você tá sentindo mais doce, eu não tô sentindo. Ele tá dando uma secadinha no final. Sim, leve. Mas bem levinho. O aroma aqui tá interessante. Deixa eu ver o aroma aqui de novo. Zero amargor. O aroma aqui tá bem... Sabe o que diminuiu? A avelã com óleo. Então, O óleo dele. Então, mas eu acho que diminuiu a Aqui. untuosidade. Ainda tá um pouco floral. Você acha? Acho que agora vem um leve floralzinho. É isso que eu não tava... Pode É ser. a coisa mais... Fresca, né? Dele, um frescor maior. Então agora seria como se fosse a avelã e as nozes com um leve floral. Pode ser. Que é essa suavizada que a gente tá sentindo. É engraçado você falar do doce, eu sinto doce no aroma. Exatamente E o isso. floral, já fiquei sugestionada de flores brancas, como se fosse Flores aquele do doce. campo. Isso, exatamente. Mas a flor branquinha. É, É um pouquinho mais doce. exato. Tem É aquele exatamente o que aroma eu tô sentindo. de como se fosse pólen, aquela doçura, né? Isso. Que vem junto. Exatamente isso. Galera, Dragon Well é um chá verde chinês maravilhoso, sem dúvida. Você precisa provar. Se você tem pânico de chá verde, vai no Comece Dragon por Well. ele. Comece por ele. Não tem aquele herbal tão presente Falta como a uma gente... coisa. Fala. Porque a gente falou sobre preço. Sim. Preço, né? Quanto é que custa Quanto é que um custa Dragon um Well? Dragon Well? No mercado lá fora, 100 gramas vai custar de 45 a 100 dólares. Não, acho que é 200. 200 dólares. 200 dólares. De 45 a 200 dólares, 100 gramas é o que geralmente vai custar. Dependendo de tudo aquilo que a gente falou. Se a gente tá Isso. falando colheita imperial, Exato. primeira colheita, né? Que é um mundo entre 45 e 200 dólares, faz toda a diferença. Mas aí você pode pensar, é um chá caro. Só que, olha só, além de ser um chá que tem todo esse processamento que vocês ouviram, é um Super chá que dá complexo. muitas infusões. Então, quando você faz o valor por xícara, que é o que a gente sempre fala, ele não é tão caro assim. Ele vale muito a pena. Ele é muito gostoso, principalmente para quem está começando no mundo dos chás verdes. E ele dá uma sensação maravilhosa. Se vocês não repararam, a gente começou esse vídeo numa energia Mais e a gente está agitada. terminando E agora a gente este tá mais vídeo devagar. numa energia mais tranquila. A gente geralmente termina mais tranquilo porque é o efeito da Camellia sinensis. Eu acho que na Chai ele tá 50 gramas R$100 quase, se não me engano. Na T-Shop são geralmente 50 gramas também. Mas eu não lembro o preço, porque eu acho que tava em falta lá da última vez que eu vi. Tava em falta e eu queria comprar, é verdade. Isso. São mais ou menos 50 gramas, R$100. Você tem que fazer o preço para 2 gramas. A gente tá falando que aqui 2 gramas a gente tá numa segunda infusão de 250 ml. Se a gente vai para 8, 10,
Nossa, eu não Nossa. consigo nem fazer a conta mais. Não, porque agora eu já tô... Faça a conta, hashtag faz a conta. Não pense que é um chá caro, não é. Quando a gente entende a complexidade desse processo, um processo manual, mesmo quando ele vai para aquela chapa que é um que é processo mecanizado, mesmo mecanizado. assim é artesanal. Também, a gente não tá falando de máquinas enormes, a gente tá falando de máquinas pequenas, a gente tá falando de um Fora que trabalho tem um carinha que quase queima a mão. depois que tem e é super importante também. Então, é isso, né? Acho que, cara, tem que provar. Prove Dragon Well. Esse é o tipo do chá que quem ama chá É. tem que ter na lista. Se tem que você ter já provado. provou, conta pra gente se você é um apaixonado por Dragonwell. O meu coração sempre pulsou. Eu fiz um imprint nos chás com Dragonwell, não tem como. E com os oolongs também. Eu não posso dizer que são meus favoritos, porque eu também amo os pretos também. Ah, gente, eu não tenho essa dá. parada de favorito. Mas eu acho que entre os verdes, esse aqui tá entre os meus top 5. E o Gyokuro também, eles são completamente diferentes. Essa é a beleza da Camélia Sinensis. A gente tem tanta coisa e ó, é um Dragonwell que a gente tá provando aqui. Não são todos os Dragonwells, cada um vai ter suas características, então sempre que você cruzar a sua vida com um Dragonwell, compre, não tenha medo, mesmo Prove. que seja caixinha na internet, aproveita e prova. E aí? É isso. Até o próximo. TikTok! Valeu, galera! Tchau, tchau. Sejam Peraí, muito... eu tô me ajeitando, Carolina. Certo aqui.